Fala galera do YouTube, bem-vindos ao universo das carnívoras. Eu sou Rafael Ferrarese, galera do YouTube, galera do Facebook e galera do Instagram. Sejam bem-vindos ao nosso canal. Hoje nós vamos aprender a fazer um substrato de nepentes, tá? Talvez não o mais conhecido, mas é o mais utilizado por cultivadores. Na verdade, um dos cultivadores mais respeitados nesse meio a respeito de nepentes, tá? É o Valdemar. Eu não vou falar o sobrenome dele porque é um sobrenome muito difícil, toda vez eu erro, e ele sempre fala quase, Rafa. Então, a não ser que eu consiga descobrir um jeito de pronunciar o nome dele, vai aparecer exatamente aqui agora, ó. Esse nome aqui, ó, esse sobrenome aqui é o sobrenome dele, tá? O Valdemar, para quem não conhece, é um cultivador dos mais respeitados nesse meio. Ele possui os híbridos. Mas, na verdade, o que torna o Valdemar famoso é a forma com que ele trabalha com as plantas dele e como ela se desenvolve. Ele consegue fazer híbridos assim muito apreciados no mercado hoje. Além disso, ele possui espécies que são das mais procuradas, ou às vezes nem tão procuradas assim, mas que são das mais bonitas que existem hoje, tá? Essa aqui é uma Viking versus Rockeriana versus Red Leopard. Tá? Essa é uma das que a gente vai tratar hoje, tá? Eu tô aqui na minha área, tá aqui, ó, ela tá dentro de uma bacia, tá? É uma planta, é um híbrido que ele fez, é um híbrido muito bonito, tá? De nepentes, como vocês podem ver, o jarro ele é vermelho, é característica da Red Leopard, e tem essas abinhas aqui que é característica da Viking, tá? E essa daqui é uma Red Dragon. Eu não lembro mais qual é a mistura da Red Dragon que faz ela ser Red Dragon, mas já vai aparecer aqui agora, porque é sempre assim, eu pesquiso, depois eu coloco aqui, mas eu não deixo você sem informação. Tá? Essa daqui também é muito bonita, é uma das grandonas, o jarro fica grande também, como você pode ver o tamanho da folha. Eu tenho outras aqui que vieram de outros, mas também tenho algumas que veio do Val também, que como essa Cotinea, né, como se diz, ou sei lá, Cotinea Red, né, muito bonita também, uma das tops, e essa daqui, Araucáuai. Falei certo aí? Araucáuai. Beleza? Tranquilo, mas hoje a gente vai transplantar essas duas aqui. Eu vou começar com uma só, que é essa Viking versus Rocky versus Red Leopard. Tá bom? Que eu vou transplantar. Então, o substrato que o Val usa, a mistura de substrato mais usada por ele hoje, vai uma composição que muitas das vezes você talvez vai achar estranho, mas vai isopor, tá? Por que isopor, Rafael? Na verdade, o isopor está fazendo o papel da perlita expandida, que são algumas bolinhas que, na verdade, na minha opinião, são isopores, cara. Aquilo lá é isopor e alguém tá me vendendo como perlita. Você encontra aí em algumas casas de jardinagem e tudo mais, mas o isopor é a maneira mais econômica de você conseguir fazer isso. Para que serve o isopor? O isopor serve para ficar no meio do substrato e evitar que ele se compacte, que ele fique todo grudadinho, evitando que haja aeração das raízes, tá bom? Além do isopor, mas Rafael, o isopor não tem agrotóxico, o isopor ele não é tóxico, não existe um isopor que seja talvez assim menos tóxico, sim, a perlita expandida, mas o isopor a gente tem utilizado muitas vezes, esse isopor mesmo que vem naquela televisão velha que você comprou, e aí sobrou aquele isopor, você rala e coloca no meio do substrato. Já usei várias vezes e tenho ali algumas nepentes que deram muito certo. Eu acho que se fosse para dar errado, essa daqui não estaria assim desse jeito. Galera que tá me crucificando aí agora por conta do isopor que eu utilizo, tá? Se vocês derem uma olhada aqui, também a minha Nepenthes Belly, tá? Então é isso, galera. Bom, então vamos lá, vamos chegar de nhenhenhen. O que a gente vai utilizar? Isopor picado, argila expandida, para não ocupar muito musgo, pra gente não usar muito musgo e ocupar um pedacinho do vaso. E chips de coco, como você pode ver aqui, tá? Tem gente que fala para tratar o tanino dos chips de coco. Ferve os chips de coco antes, tira água, troca água, tira água, troca água, tira água, troca água. Eu já fiz isso, dá um trabalhão. É um trabalho muito complicado.
para ter um resultado que eu fui descobrir muito tempo depois que fica exatamente igual. Por que eu tenho que fazer isso algumas vezes, né? Tem gente que faz, gosta de fazer até para evitar. Porque os chips de coco, ele vem com uma substância que chama tanino. O tanino, ele é responsável por desacelerar o crescimento de algumas plantas. Porque esse tanino é colocado no próprio chips de coco para evitar aqui lagarta, para evitar aqui alguns bichos como o... Como é que é o nome daquele bicho do mal lá? É eu esqueci o nome do inseto maldito, tá? É o cochonilha, que ele se alimente do próprio substrato, que esses animais se alimentem desse substrato. Então é uma espécie de inseticida natural para evitar que isso aqui se decomponha. Tá, eu fiz um teste, vários testes na verdade, para ver se isso era verdade. Não que o insetinho comia, né? Ele não come mesmo. Mas eu fiz testes para ver se agredia as plantas. E também da mesma forma vocês podem ver como estão as minhas plantas lá. Fiz um tratamento apenas em uma das que foi na Graciflora, mas depois disso eu passei a utilizar o chips de coco sem tratar, sem nada mesmo. Existem alguns produtos que vendem hoje no mercado sem o tanino. É muito difícil de achar, dá trabalho e é mais caro. E esse daqui, se você utilizar, não vai ter problema nenhum, porque o tanino que vem aqui dentro é tão irrisório e a quantidade que você vai utilizar é tão pouca que não vai afetar em nada a sua nepenthes. Tá bom, beleza? Vamos deixar de nhenhenhê, de conversa fiada e vamos partir pro ataque. Primeiro a gente vai fazer a mistura. Chips de coco, musgo sphagnum e isopor picado, tá bom? Quanto de chips de coco a gente vai usar, Rafael? Então vamos lá. Bom, de chips de coco, você vai colocar 30%. Tá, vamos começar com o isopor que já tá aqui, que eu deixei aqui que dá um trabalho muito, muito difícil. Pode colocar 30% de isopor também, que não vai ter problema nenhum para a sua plantinha. Beleza? 30% de isopor picado, 30% de chips de coco. Vamos lá. Mais um bocadinho. Como é que eu sei que é 30%? Cara, olha o tamanho do vaso. Divide em 3, se for a questão. Ali, ó, galera, ali tem isopor também. Divide em 3 o tamanho do vaso, se você quiser. E depois mensura quanto que daria. Pode medir no próprio vaso mesmo quanto que é 30%. Eu já sei mais ou menos a mistura. Para os meus vasos, dá mais ou menos 2 mãos. Do tamanho da minha mão, é praticamente uma pá. Tá? Então são 2 mãos de chips de coco, 2 mãos de isopor picado e mais ou menos o que seria aí para completar o restante do vaso de chips de coco, tá? De musgo sphagnum, tá? Essa é a outra parte que eu não tinha citado, musgo sphagnum, tá? Esse musguinho aqui, ó, esse musguinho aqui, para quem tá com dúvida, só serve musgo sphagnum, não serve outro musgo. Beleza? Vai dar trabalho para você achar, mas você vai encontrar. Então vamos pôr o musgo sphagnum na panela. Aí tá aqui o musgo sphagnum. Depois de feito isso tudo, quanto que você colocou de musgo sphagnum, Rafael? O suficiente para terminar o vaso, tá? Mas se for seguir pela lógica, já que um eu fiz 30% e o outro eu fiz 30%, 30 mais 30 dá 60%. Para inteirar 100% do vaso é 40%, tá bom, meu querido? Se você ficou com a dúvida aí, faltou na sua escola. Beleza? Então o outro passo agora que a gente vai fazer, lindinho, é hidratar isso aqui, beleza? Bora lá pro tanque pra mulher ficar brava. Bom, e aí agora eu tô aqui no tanque, água da torneira, tá bom? Para a galera de plantão que ainda tem dúvida se o Fael aqui ainda usa água da torneira, se o mão de urso ainda usa água da torneira, ou usa água destilada, ou usa água hidratada, ou usa água do Batman e do Robin. Não, a gente não usa nada disso, tá bom? Hidratei, tá aqui, ó, água hidratada. Hidratou o musgo, não a água que é hidratada, o musgo tá hidratado, tá bom? Hidratei musgo, chips de coco. Eu vou deixar aqui por 5 minutos, apenas pro musgo absorver a água toda. Bom, aí agora a gente vai para o outro passo, que seria, Rafael, para que serve a argila expandida? A argila expandida serve para isso, para ocupar o fundo do vaso. Ai, ai, ai.
As coisas de fresco, nada. Isso aqui serve para você economizar um pouco de musgo. A argila expandida, ela é um pouco térmica, ela vai proteger um pouco das raízes da planta para não ocupar muito espaço também, tá bom? Para você não gastar muito musgo. Tá ali, ó. Coloquei a argila expandida no fundo do vaso, senão você vai até completar tudo isso aqui de musgo e a gente não precisa de tanto musgo assim, tá bom? Tá aí a argila expandida no vaso, no fundo do vaso. Então o que acontece? Ela vai ajudar o vaso a ter menos espaço aqui, nesse caso, para o musgo, vai ajudar na aeração, ela é térmica e ela absorve muito bem a umidade também, ajudando assim a planta a se adaptar muito melhor, tá bom? Então a gente coloca quanto do vaso? O fundinho do vaso, 2 dedinhos ali, beleza? E o resto a gente coloca o substrato aqui dentro. Bora pôr o substrato aqui, enquanto ele tava lá hidratando, a gente pega lá. Pronto! E aí eu voltei, honorável gafanhoto, com a mistura já aqui. O que foi que você fez, Rafael? Eu hidratei o meu musgo junto com os chips de coco e com o isopor. O isopor, é lógico que o isopor não vai ser hidratado, tá bom? E o que eu fiz na sequência disso aqui tudo? Eu misturei tudo assim, eu misturei samba, entendeu? Misturei e os chips de coco tá aqui no meio, só que tem alguns pedaços que são muito maiores, então a única coisa que eu fiz foi separar alguns pedaços, fiz essa divisão aqui, ó. Fui fazendo, fui desfiando e fui colocando, misturando aqui no meio. Pra que serve os chips de coco? Os chips de coco é muito legal, cara, além de ser pra aeração, pras raízes se agarrarem. É isso, é muito bacana. As raízes das nefentes gostam desse tipo de substrato. São bem parecidas com as orquídeas, tá bom? E aí o próximo passo é a finalização disso aqui tudo. Você vai catar isso aqui, tudo que você misturou. Aí, ó, maçaradoca aqui, ó. Maçaroca, tanto faz. O que importa é você fazer o seu substrato. Se você usar... Agora vai a dica do Silvio. Minha colega do auditório, pode chegar. Se você utilizar apenas musgo sphagnum nas suas nefentes, não vai ter problema. Rafael pode utilizar areia, mas Silvio pode utilizar areia, e areia pode utilizar, não pode. Areia não é muito legal nesse caso, mas se você quiser usar cascalho, você também pode. O ideal é você usar, meu colega de auditório, o substrato para orquídea, muito melhor, muito mais saudável, e aí você pode ter a sua nefentes por muito mais tempo. Bem bola dessa, né? Então, nesse caso, agora a gente vai colocar o nosso substrato ali no fundo do vaso. Volta, Rafael! Esse Silvio Marato. Eu adoro esse cara. Então, a gente vai fazer isso aqui, vai colocar aqui dentro. Coloca musguinho dentro do vaso. Substrato dentro do vaso. Tá aqui, coloquei o substrato até a metadinha do vaso. A gente vai pegar a nossa plantinha. Eu tô com um problema de luz sério nesse local. Minha colega de trabalho vai ter que me auxiliar daqui a pouco. Tá, vamos lá. E tá aqui. Vou colocar a minha plantinha aqui dentro e vou colocar em volta aqui o musgo sphagnum. Beleza? Então vamos lá, ó. O que a gente fez? Coloquei musgo até a metade do vaso e depois eu vou colocar e plantar minha plantinha aqui. Beleza? Rafael, onde eu planto ela? No centro do vaso, cara, ó. No centro do vaso. Pra que serve isso, Rafael? Para as folhas caírem em volta do vaso e você não ter o problema dela ficar escorando em algum lugar. Tá bom? Então vamos lá? Vamos cobrir a outra metade. Como todo mundo sabe, eu não trabalho com tripé. Tá bom? Então eu utilizo uma das mãos, o tripé aqui sou eu. Então vamos lá, 1, 2, 3 e mágica da câmera valendo! Bem, pessoal, depois da bagunça inteira, vocês podem ver que eu utilizei o musgo todinho, o substrato todo. Vou colocar ele pra lá, vou pegar minha nefentes, tá aqui.
Eu calcei, ó, toda a volta. Primeiro eu coloquei a muda no meio, porque ela já veio com um substrato. O ideal é que você mantenha a planta no substrato em que ela veio, tá bom? Por quê? Nesse caso da Nefentes, porque ela vai vir plantada num substrato adequado, tá bom? E aí você vai colocar ela no meio e vai preencher as voltas, olha, com o nosso substrato mágico. Beleza? Coloquei nas voltas, o que você vai fazer agora? Você vai apertar. Tá um mexe-mexe aqui, aperta, 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 até mesmo para a planta aderir um pouco mais desse substrato. Beleza? Tá aqui o nosso vasinho de Nepenthes montadinho, bonitinho e maravilhoso como ele é. Planta plantada no centro. Bom, pessoal, voltei, aí a gente já fez o plantio do vaso, entendeu? A gente apertou em volta, colocou o musgo aqui no meio, colocou a planta no centro. Você vai colocar o musgo em volta, primeiro depois de colocar o musgo lá, coloca o musgo em volta, aperta um pouco, apenas para o musgo aderir um pouco mais às raízes, tá bom? Beleza? E tá aqui a nossa Nepenthes plantadinha no vaso. Tranquilo, pessoal? Bom, o ideal é que seja um vaso assim comprido, até porque essa planta ela prefere vasos mais fundos, até mesmo para a raiz poder se distanciar um pouco mais, crescer um pouco mais. Eu tenho vasos mais rasos assim que deram super certo, mas para as plantas menores, como a Belle, né? A Máxima também tá num vaso um pouquinho raso, eu preciso mudar ela, mas já que ela tá indo tão bem, eu acho que eu não vou fazer isso não. Tá bom? O ideal também nesse caso aqui, porque que houve o musgo, é que o que é muito comum nesse tipo de planta é que as raízes acabam apodrecendo se tiver acúmulo de água. Isso é um mal que acontece não só com esse tipo de planta carnívora aqui, mas com muitas outras. Até com alguns tipos de orquídeas, para falar a verdade. Tá? Esse substrato serve muito para orquídea também, tá bom? Até porque é quase prima, entendeu? Então, o apodrecimento das raízes acontece com o acúmulo de água. O isopor, mais os chips de coco, mais o musgo, vão ajudar essa planta a manter a umidade. Na verdade, o isopor vai ajudar essa água a não ficar parada aqui no meio das raízes, a não ter poça de água aqui no meio e fazer com que ela apodreça. Quando você regar, você vai perceber que a água vai passar direto pelo vaso. Então, o ideal é que esse vasinho seja furado. Tranquilo? Outro passo importante, o ideal é que você faça que esse vaso aqui fique pendurado. Apesar desse vaso que eu utilizei ele ser um vaso de chão, eu tenho aqui um suporte, eu vou mostrar para vocês, espera aí. Bom, tá aqui, ó. Eu tenho esse suporte, ele é um suporte que serve para pendurar nas paredes. Eu paguei barato, acho que eu paguei 4 uns quebradinhos, 4,20, 4,50, tá? Esse suporte ele serve para você pendurar. Vou fazer alguns furos aqui, vou encaixar esses ganchinhos e vou pendurar ela. Por que pendurar? Porque algumas folhas vão crescer muito e os assídios, que é o nome desses jarrinhos aqui, ó, eles podem ficar encostados em alguma bancada ou em alguma coisa, e se eles não ficarem pendurados, eles podem acabar apodrecendo também, tá bom? É uma coisa incomum, mas pode acontecer. Além de ficar muito mais ornamental e muito mais bonito, além de muito mais interessante ela ficar pendurada. Onde eu devo colocar ela, Rafael? O ideal é você colocar num lugar assim, ó. Eu tô aqui na minha varanda. E aqui bate sol apenas de manhã. É aquele sol que vem de lá de baixo lá, cara. Lá embaixo, lá, fica as outras plantas que precisam de muito sol. Bem aqui nesse lugar aqui, ó. Ficam as plantas que precisam de muito mais sol. Aqui o sol nasce naquela região lá, ele bate sol apenas até as 11 horas, mais ou menos aqui. O sol do meio-dia elas acabam não pegando, mas elas tomam bastante sol sim, tá? A Nefenthes, o único problema dela tomar sol, e assim, isso varia de espécie para espécie, não é genérico, tá, pessoal? Não é geral. O único problema dela tomar sol é que o substrato seca muito rápido, mas existem algumas espécies de Nefenthes que são, dependendo da altitude,
elas podem variar a incidência solar, então não arrisquem isso com todo tipo de nefentes. O ideal é você colocar em um lugar que tenha bastante claridade. Rafael, onde eu posso adquirir as minhas nefentes? Você pode comprar suas nefentes com o Valdemar, que eu já vou deixar o link aqui embaixo para você. Você pode procurar ele no Facebook, tá bom? Tem no Instagram também, mas ele responde mais pelo Facebook. E lá você procura ele pelo Messenger e ele vai te dar algumas espécies bem legais. E também no plantascarnívoras.com.br é o site do meu amigo Gino. Lá você não encontra só nefentes, bem como no Val também você só não vai encontrar. Você vai encontrar todo tipo de plantas, mas lá você também encontra dionéias e outras espécies também que podem ser muito interessantes para vocês. Em qualquer um dessas páginas, em qualquer um desses cultivadores, se você resolver comprar uma planta com eles, eu garanto, porque é seguro, entrega em todo o Brasil, entrega pelos correios, tá bom? E é uma planta, na verdade é uma planta, ó, é uma entrega que vai em todo o Brasil, vai ajudar aí nesse caso você a não precisar ficar se deslocando para receber as suas plantinhas. Tranquilo, pessoal? Bom, queridos, muito obrigado pela atenção de vocês. Eu tô meio atrapalhado hoje, mas isso acontece, às vezes a nossa bateria não está funcionando adequadamente. Tá bom, pessoal? Muito obrigado pela atenção de vocês. Se vocês gostaram do nosso canal, sigam a gente, curta o nosso vídeo. Não esquece de dar um like. Esse like é muito importante para mim, porque me faz ter a noção de quantas pessoas realmente gostaram. Se você gostou, dá um like. Se você gostou muito, compartilha na sua página do Facebook. Sigam a gente no Instagram, @universodascarnívoras.com.br. Beleza? Muito obrigado pela atenção de vocês, queridos. E até a próxima colecionadorice. Tchau, tchau.